Obrigado, apóstolo. Tá bom. Obrigado, pastor Alex. Todos amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Antes de eu compartilhar com vocês a palavra que Deus trouxe ao meu coração, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Não vou ficar contando testemunho, senão a gente fica até amanhã aqui, mas quero contar parte do que Deus tem feito na minha vida. Eu venho de uma infância pobre e a maior dificuldade que eu consigo enxergar é a dificuldade que meus pais tinham de me transmitir amor. Eu não tenho dúvida que meus pais me amam, meus pais me amavam quando eu era criança, mas por eles não terem recebido isso dos meus avós, eles não sabiam como transmitir. Então eu não era abraçado, eu não ouvia palavras de afirmação como eu te amo. Minha mãe e meu pai só botavam a mão em mim para me dar surra, de tudo que você possa imaginar. E eu também não facilitava, né? Com 3 anos de idade, subia no telhado de casa e corria de um lado para o outro. Então, vamos dizer assim que muitas das surras foram merecidas. Mas isso fez eu crescer e nutrir uma mágoa muito grande, principalmente contra o meu pai. Aos 13 anos comecei a usar drogas, comecei com drogas inaláveis, éter, cloroforme, diluente, cola de sapateiro. De 13 para 14 anos eu comecei a fumar, aí veio a maconha, depois a cocaína, até que eu fui parar no crack. Foram 15 anos como dependente químico, dos 13 aos 28 anos. Os 2 últimos anos, 2006 e 2007, fazendo uso de crack todos os dias. É o que vulgarmente nós chamamos de nóia. Meu fundo de poço foi na véspera de Natal de 2007. Eu estava num shopping fazendo compras de Natal com minha esposa e meu filho e estava consumindo crack no estacionamento do shopping. Nesse dia minha esposa não aguentou mais e Deus deu a ela a força necessária para me mandar embora de casa. Passei a noite de Natal longe da minha família e pela primeira vez na vida eu tive um choque de realidade e comecei a enxergar nitidamente as consequências das minhas atitudes. Aí sem saber eu fiz a minha primeira oração. Eu disse: Deus, se você existe, me ajuda. Ou me mata porque eu não consigo mais viver desse jeito. Não sei se você já se engasgou, já se afogou. Sabe aquela sensação de tentar respirar e não conseguir? Isso era a minha vida todo dia. No dia de Natal voltei para casa buscar minhas roupas, conversei com a minha esposa e com a condição de buscar ajuda, ela me aceitou de volta. Já no início de janeiro fomos convidados a ir à praia com os familiares da minha esposa. Lá no interior a gente chama de farofa, vai 20 pessoas para uma casa de 2 cômodos, passar perrengue no litoral. E eu sempre fui da turma do vamos. Pessoal, vamos? Eu falei, bora, vamos. Mas eles me avisaram, vai ter 2 crentes lá. Eu falei, tranquilo, eles ficam na deles, eu fico na minha. Sabe aquelas pessoas que você nunca viu na vida, você começa a conversar, parece que é amigo de infância? Esse tipo de afinidade aconteceu. Eu era vocalista de uma banda de rock, tocava na noite, e os 2 tocavam na igreja. E a música gerou essa afinidade. Então conversa vai, conversa vem sobre música, eles falaram, a gente toca na igreja. Eu falei, pois um dia eu vou à igreja para ouvir vocês tocarem. E fui. Dia 19 de janeiro de 2008. Fui com aquela visão estereotipada de igreja evangélica, né? Falei, chega lá, tá um pastorzão de terno, com a Bíblia do braço, você vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. E eu morria de medo de ficar endemoniado na igreja. Aí eu falei, eu pisar lá eu vou encapetar. Mas eu falei que ia e fui. De longe, escutando a música, mó rockão tocando, Oficina G3. Eu falei, cara, isso é rock. Muda a letra que está falando de Jesus, mas o ritmo é rock. Quando eu entrei, que eu vi as luzes assim, parecia uma balada, eu falei, que muito louco. O pessoal foi um dia atípico, né? Grupo de jovens, no sábado. O pessoal tinha acabado de voltar do Nordeste, um projeto missionário, um projeto Oxente. Então eu estava mostrando foto, mostrando vídeo, contando testemunho, e eu maravilhado com tudo que estava acontecendo. Depois que eu vim entender que tudo que eu estava sentindo era a presença de Deus. Mas eu lembro que eu cutuquei minha esposa e falei, se você falasse que era assim, eu tinha vindo antes. Minha esposa já estava orando por mim há 9 anos. Normalmente o grupo de jovens começa umas 7 e terminava umas 9, 9h30. Já era 11h30 da noite. E não tinha acabado. E o pastor Marcos Madaleno pedindo pelo amor de Deus para o pessoal ir embora da igreja. Porque tinha que arrumar a igreja para ter celebração no outro dia de manhã. Aí 11h30 da noite não deu para ter um apelo, como sempre fazemos, ao final de cada mensagem, cada ministração. 11h30 da noite vai fazer apelo, que jeito, né? Aí estou eu na porta da igreja com um sorriso na orelha, o pessoal, vamos lá que eu vou apresentar o restante da banda para você. E eu fui conhecer o pessoal que estava ministrando louvor, né?
O ministro de louvor era o Robson, hoje ele é pastor numa cidade vizinha. E eu cheguei e falei, cara, como que vocês tocam bem, como que vocês cantam bem, né? Ele olhou para mim e falou, o pessoal orou por você? Eu falei, não. Vem aqui, a gente quer orar por você. E no meio da oração ele fez a pergunta que mudou minha vida. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu falei, eu quero. Irmão, até hoje eu não tenho palavras para descrever esse amor de Jesus. Eu lembro que a minha esposa veio chorando no corredor da igreja, meio que não acreditando, depois de 9 anos orando que eu tinha entregue a minha vida para Jesus. Veio e me abraçou chorando, todo mundo que estava na igreja ainda veio e abraçou a gente. Daí eu falei, ok, isso é um grupo de jovens, né? Eu sei que é um pouco mais doido. Eu quero ver como que é um culto normal. E no outro dia de manhã eu voltei. Meu pastor pregando, o pastor Carlito. Eu matando a minha esposa de vergonha, gente. Eu sempre falei muito alto. E no meio da pregação do pastor daquele grito, amor, será que Deus está falando com todo mundo aqui do jeito que Ele está falando comigo? A minha esposa, fica quieto, pelo amor de Deus. E eu lembro que o meu pastor ele fez um apelo para o pessoal vir servir no alto de Páscoa. Eu nem sabia que era um alto de Páscoa, né? Mas ele foi falando, os irmãos que serviram na orquestra, os irmãos que serviram no coral, que serviram no teatro. Quando ele falou teatro, eu fiquei de pé. Eu fiz teatro na escola, né? E fiquei de pé. Eu não sabia que eu não podia servir, que eu não era membro da igreja ainda, né? Mas eu vim na segunda-feira para falar com a Nádia, que era responsável pelo teatro, né? Ela me recebeu muito bem, falou que eu poderia vir para os ensaios, que no decorrer do tempo eu ia ser batizado, ia ser membro da igreja, tudo tranquilo. Vim para os ensaios, tudo certinho. Fui batizado dia 8 de março de 2008 pelo pastor Fabiano. Em abril eu servi no Alto de Páscoa. Só que no primeiro dia que eu cheguei para o ensaio do teatro, eu já me sentia à vontade para falar dos meus problemas com o Bruno, que era quem representava Jesus no Alto de Páscoa. Já que ele era Jesus, eu fui direto na fonte, né? Falei, Jesus, o negócio é o seguinte, eu estou com um problema com isso. E comecei a jogar o meu lixo em cima dele. E ele me indicou o ministério, que na época chamava-se Celebrando a Recuperação, hoje o 30 Semanas. Então, dia 25 de janeiro, estou eu adentrando pela primeira vez lá então o ministério, né? E é bom quando tu vem com o coração aberto, coração quebrantado. Eu lembro que era uma palestra sobre codependência. Eu nem sabia que era codependência, né? Depois eu explico um pouquinho para vocês. Eu olhei assim e falei, nossa Deus, eu estou lascado, né? Eu nem sabia que esse negócio existia, agora eu descobri que eu tenho isso também. Terminou o primeiro momento, teve um cafezinho, foi para o segundo momento, que era a divisão dos grupos de apoio, né? E eu fiz uma coisa errada. Como era a primeira vez que eu estava indo ao ministério, eu tinha que ir no grupo de primeira vez, que explica o que é o ministério, como que funciona. Eu fui direto no grupo de dependência química. Quando eu chego no grupo de dependência química, eu quase saí correndo. Você imagina eu com essa cara de doido que eu tenho. Com o cabelo no meio das costas. Eu aparentava ser a pessoa mais normal ali. Daí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? São essas pessoas que vão me ajudar? Não vou falar nada, só vou ouvir, né? Na época o grupo era misto, hoje não tem nenhum grupo misto, todos os grupos são separados, masculino e feminino, né? A líder era uma mulher, começou a partilhar, eu não me identifiquei com a partilha dela, ela é mulher, eu sou homem, bem diferente. O segundo que partilhou, ele era usuário de droga injetável. Eu nunca usei droga injetável com medo de contrair HIV, então não me identifiquei com a partilha dele também. O terceiro tomava chá de cogumelo. Eu sou de Caçapava, cidade do lado de São José dos Campos ali, e lá em Caçapava tem 3 doidinhos que andam pra rua lá, que tomou chá de cogumelo e não voltou mais. Daí eu falei, eu quero ficar louco, mas nem tanto, né? Então, nunca tomei chá de cogumelo. E de repente o rapaz começa a falar e conta a minha vida inteira. Começou a usar droga com 13 anos, problema com o pai. Eu pensei, acho que a minha esposa contou alguma coisa para alguém aqui, né, mano? Chegou a minha vez de partilhar, ver se o pessoal do 30 Semanas está aí. Falei, oi, meu nome é Cláudio. Ó, eu sinto tudo que ele sente e passei por tudo que ele passou. Obrigado pelo silêncio de vocês. Essa foi a minha primeira partilha. Só que nesse primeiro momento eu comecei a aprender a nominar os meus sentimentos. Eu lembro que o rapaz partilhou que ele saía para procurar emprego, que ninguém dava uma oportunidade para ele. Que ele se sentia frustrado. Eu falei, nossa mano, eu sinto isso também, como é que chama? Frustrado, eu me sinto frustrado. Que às vezes ele demorava para voltar para casa, a esposa começava a acusar que ele tinha voltado a usar droga, que os familiares dele faziam aposta para ver quando ele ia ter recaída. Que ele se sentia rejeitado. Eu falei, maluco, eu sinto esse bang aí também, ó.
E comecei deixar Deus trabalhar na minha vida, gente. E não só o 30 semanas, todas as ferramentas, tudo que a igreja tinha para oferecer, eu fiz. Todos os cursos, todos os treinamentos, todos os retiros. Eu tenho algo para mim que é assim, tudo que é de Deus eu quero. O que não é de Deus, afasta de mim, Senhor, mas tudo que é de Deus eu quero. Porque tudo que é de Deus está disponível, está acessível. E Deus começou a transformar a minha vida. Deus começou a restaurar a minha vida, restaurar meu casamento, restaurar todas as áreas da minha vida. Até aquilo que a dependência química tinha roubado de mim, Deus começou a restituir na minha vida. Gente, só para você ter uma ideia, eu fui tirar habilitação com 32 anos de idade. Voltar a estudar, fazer supletivo aos 28. Ia lá, pegava a apostila, fazia a prova, pegava a apostila, fazia a prova, pegava a apostila, fazia a prova. Terminei. Falei, agora o pastor Fabiano vai largar do meu pé. Falou, filho, você não tem chamado para ser pastor? Não precisa ser pastor, você precisa ter faculdade teológica. Bora eu fazer a faculdade teológica. Primeiro trabalho que eu fiz para a faculdade, sabe quando você se esforça, se dedica? E o professor me deu 6, e a média era 7. Eu falei, o que aconteceu, gente? Quando eu era criança, a média era 5. 6 já é um C+, né? Ou não, estou te dando 6 porque tu é muito conciso. Aí eu fui procurar no Google do que ele estava me xingando, né? E descobri que eu sou muito conciso, sou muito objetivo, muito direto ao ponto. E comecei a orar. Falei, Espírito Santo, eu tenho que ler isso uma vez e entender. Porque eu não tenho tempo para ler 2 vezes. Eu nunca tirei tanto 10 na minha vida, gente. Em 2015 eu me formei com um dos melhores alunos da faculdade. O pastor Fabiano, ele usa o meu histórico com as notas, com os novos vocacionados da nossa igreja, que estão estudando para ser pastor. Ele mostra assim e fala, ó, se o Cláudio conseguiu, que ele fala que Deus regenerou meu cérebro, porque a quantidade de droga que eu usei, pelo tempo que eu usei, era para eu babar e falar sozinho. E para resumir, gente, em 2017, eu fui ordenado um dos pastores da minha igreja. E todo mundo que me conhece, ninguém fala, o Cláudio é o cara. Todo mundo que me conhece fala como Deus é poderoso. Porque se Deus pôde dar jeito na minha vida, Ele dá jeito na vida de qualquer pessoa. Obrigado pelo silêncio de vocês. Recebe o Senhor Jesus. Vamos lá. O lugar da restauração, o lugar da gratidão, o lugar onde o amor de Jesus vai transformar e tem transformado a nossa vida. E que você abra ou ligue a sua Bíblia aí em João 14:12, texto base, para nós começarmos essa palavra. João 14:12. E o texto diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu confesso para você que desde a primeira vez que eu li esse texto na palavra, isso me saltou aos olhos, eu já pensei, como assim alguém fazer as obras que Jesus fazia? E mais, como fazer obras maiores? A primeira percepção que eu tive ao ler o Evangelho a primeira vez, foi que Jesus estava se referindo à quantidade. Nós temos, por exemplo, o relato nos Evangelhos que Jesus ressuscitou 3 pessoas. Lázaro, em João 11:43, a filha de Jairo, em Lucas 8:54, e o único filho de uma viúva, em Lucas 7:14. Então eu pensei, se Jesus ressuscitou 3, em nome de Jesus eu vou ressuscitar 4, 5, 6. Tem um pregador na África que já ressuscitou 17 pessoas. Só que daí eu continuei lendo o livro, lendo a palavra, lendo a Bíblia e lendo o livro de João. E no final do Evangelho de João, essa teoria de quantidade caiu por terra, né? Você vai ver lá no final do livro de João, João 21, 24, 25, diz assim: este é o discípulo que dá testemunhos dessas coisas e que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Não dava para registrar, gente,
a quantidade de milagres que Jesus fez. Vocês lembram do relato da mulher com fluxo de sangue? Antes daquela passagem, você não vê nenhuma descrição nas Escrituras que as pessoas, ao tocarem em Jesus, eram curadas. Mas depois, ou seja, aquela mulher abre um precedente. Você vai ver lá em Marcos 6,56. Aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças e suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar a borda de seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. Detalhe, não parou. Mais de 2000 anos depois, não parou. Quem aqui foi tocado por Jesus e tem um milagre para contar? Levante sua mão. E não vai parar. Só que tem um problema que eu vejo para aquela época e também para hoje. Vocês lembram também o relato dos 10 leprosos, né? Lepra era como se fosse um câncer terminal hoje. A pessoa ia morrer daquilo, não tinha como. De uma forma muito triste. E 10 suplicam. Jesus, vão se mostrar aos sacerdotes. No caminho, os 10 são curados. Mas só um volta para agradecer. O samaritano. Vamos tentar parafrasear ou contextualizar. Volta um argentino. Eu acho que o único povo que o Brasil tem treta é com a Argentina por causa de futebol ainda, né? Então volta um argentino para agradecer, gente. Mas o que, aí tem uma chave, né? O que voltou para agradecer também recebeu a salvação. Então você tem um coração grato, um coração repleto sim de gratidão mesmo, é uma chave para que o milagre não pare sobre a sua vida. Então, gente, o que eu quero trabalhar com você, você vai ver que na descrição dos evangelhos, nas histórias bíblicas, quando Jesus se refere a obras maiores, no meu ponto de vista, na minha percepção, ele não está se referindo apenas a milagre físico. Porque milagre físico é simples para Deus. É simples para Deus fazer um cego ver, um surdo ouvir, um paralítico andar, ou até mesmo um morto ressuscitar. O morto nem livre-arbítrio tem mais. Agora, quando Jesus se refere à obra maior, eu tenho a percepção que ele está se referindo à transformação de caráter, que só é possível mediante um relacionamento com Jesus e através do amor de Jesus. Nós vemos esse relato na vida dos discípulos. Talvez quando a gente fala dos discípulos, o primeiro que vem na sua cabeça é Pedro, né, pelo temperamento. Mas o discípulo que eu consigo enxergar a maior transformação é na vida de João, o discípulo a quem Jesus amava. E nós vamos rapidamente passar por 7 pontos que vão mostrar para nós nos evangelhos essa transformação na vida de João. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é que somente o relacionamento com Jesus pode restaurar o seu propósito de vida. Você vê lá, indo adiante, viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. E Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Aí você pensa assim, como assim? Não é um relato um pouco, parece que está faltando alguma coisa, né? Eles estão no barco com seu pai, Jesus chega, os chama, e eles largam tudo e vão seguir Jesus. Se você vê o plano de fundo, o porquê disso acontecer, vamos imaginar assim. Na cultura judaica, a alfabetização é feita através da palavra. Uma criança com 5, 6 anos, ela começa a iniciar a sua alfabetização. E eles vão usar o que eles chamam de Torá, que para nós é o Pentateuco, os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então a criança com 5 anos, ela vai ser alfabetizada através desses 5 livros. É um primeiro estágio, que se chama Beit Sefer.
Com 10 anos, isso vai durar dos 5, 6 até os 10. Aos 10 anos, grande parte, a maioria das crianças vão já aprender o ofício da família. Seja ele qual for, ser padeiro, ser pescador, ser tapeceiro, fazer redes. O ofício da sua família. Mas, as crianças, os melhores dos melhores, vão seguir com os estudos. Por um segundo estágio, que é o Beit Talmud, que vai durar dos 10 aos 15 anos. Onde essas crianças vão ter, já adolescentes, né? Decor todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Decor. Nesse estágio, a maioria também já vai aprender o ofício da família. Mas tem um terceiro estágio, onde os melhores dos melhores vão, que é o Beit Midrash. Nesse estágio, esse adolescente vai olhar para um rabino, vai ter lá um rabino, e cada rabino tem uma forma diferente de interpretar as escrituras. Que a gente vai entender como se fosse a gema daquele rabino, ou a forma como aquele rabino interpreta as escrituras. E esse adolescente vai chegar para esse rabino e vai pedir: eu quero ser seu discípulo. Aí esse rabino vai examinar esse jovem. Vai ver se ele conhece as escrituras, decor. E o rabino olhando para aquilo, vai ver se vai ter uma percepção. Será que ele consegue fazer o que eu faço, ou replicar o que eu replico? A minha forma de interpretar as escrituras? Se ele visse que aquele jovem não teria condições de fazer aquilo, ele fala: eu vejo que você ama a Deus, eu vejo que você conhece as escrituras, mas você não tem o que é necessário para ser meu discípulo. Vá e aprenda o ofício da sua família. Mas se aquele rabino olhasse para aquele jovem e percebesse nele a capacidade de absorver, de reter, de replicar tudo o que ele tinha, ele ia olhar para aquele jovem e dizer: vem e segue-me. Tiago e João já estavam aprendendo o ofício da família. Eles já tinham sido rejeitados. Mas Jesus olha para eles, e quando Jesus fala: vem e segue-me, Ele está dizendo para eles: vocês têm tudo o que é necessário para fazer o que eu faço, para replicar o que eu replico. A palavra diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu. E quando Jesus me escolheu, te escolheu, Ele olhou para você e disse: vocês têm plena capacidade de fazer tudo o que eu faço, de replicar tudo o que eu sou, através de mim, habitando em vocês. E mais, João 14:12, vocês farão as obras que eu tenho realizado. Farão obras maiores. Aí você entende o contexto, por que eles abandonaram tudo e foram seguir Jesus. A posição mais nobre, mais honrada, era ser um rabino na cultura judaica. A coisa mais valorosa, honrada que existe, é você ser um rabino, você se tornar um discípulo de um rabino e um dia ser rabino. E graças à transformação que Jesus fez na vida desses 12, o Evangelho chegou em mim e em você hoje. Rick Warren, ele vai dizer que viver com propósito é a única maneira de viver, todo o resto é apenas existir. A psicanálise chama de 3 eus: o eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que eu sou e o eu que eu realmente sou. Segundo a psicanálise, é impossível de você conhecer plenamente. Nós acreditamos um pouquinho diferente, em 4 eus. Tem sim o eu que eu penso que eu sou, tem o eu que os outros pensam que eu sou, tem o eu que eu me tornei pelas minhas escolhas e circunstâncias, mas existe o eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus. E é nesse eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus que nós temos investido a nossa vida. Segundo ponto, somente o relacionamento com Jesus pode restaurar ao gerar transformação em você. Marcos 3,17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Como que você imagina que era o temperamento desses 2 jovens, desses 2 adolescentes, para Jesus os chamar de filhos do trovão? Eram dóceis,
Era virado no giraia, né? Para Jesus chamar de filhos do trovão. Lá no 30 Semanas, a gente tem um termo que a gente usa que chama insanidade. E o que é insanidade? A insanidade é descrita como você fazer repetidas vezes a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Enquanto você fizer a mesma coisa, você só vai ter o mesmo resultado. Um exemplo de um processo de insanidade que todos nós praticamos. Quem aqui já tentou mudar alguém? Levanta a mão. Levanta a mão todo mundo, gente. Todo mundo tentou. Quem conseguiu? A gente não convence nem a gente. Se nós nos convencêssemos, a gente não pecava mais. Agora eu vou passar para você o segredo da oração que Deus responde instantaneamente. Coloca a mão no seu coração. E ora assim junto comigo. Pai, em nome de Jesus, me muda. Começou. Você não consegue mudar ninguém. Mas você pode permitir Jesus te mudar através do amor dele. E a mudança que Jesus gerar na sua vida, vai gerar mudança em todos os seus relacionamentos. Terceiro ponto, somente o relacionamento com Jesus pode te restaurar, ao gerar transformação na sua impulsividade e na sua percepção. Olha esse relato. Se não tivesse na Bíblia, não dá para acreditar. Lucas 9, 49, 54. E disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele iria para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Eu estou tentando há 11 anos criar no 30 Semanas, na nossa, o apóstolo, o grupo do sem noção. Eu já tinha até a líder pronta. Graças a Deus a irmã está abençoando outro ministério. Essa irmã chega para mim, apóstolo, há 11 anos atrás, e eu estava barbudo, mais cabeludo, mais barbudo, né? Que eu fiz 15 anos o Barrabás no nosso alto de Páscoa, né? E essa irmã vira para mim e fala: Nossa, Cláudio, quantos anos você tem? E eu falei para ela: 33. Agora eu estou com 44 já, né? Ela olhou assim para mim e falou: Nossa, como que a droga acaba com a pessoa, né? Essa ia ser a líder do meu grupo do Sem Noção. João estava nessa linha, né? E quarto, gente, somente o relacionamento com Jesus pode te restaurar, ao gerar transformação nas suas escolhas e decisões. Marcos 10, 35, 41. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram deles e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam: Permite que na sua glória nos assentemos um à tua direita, outro à tua esquerda. E disse Jesus: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Pode você beber do cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. E Jesus respondeu: Vocês beberão do cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-me à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele aos quais foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Nós precisamos entender, gente, que no reino de Deus é contrário ao que é no mundo. Um exemplo: quantos de vocês aqui trabalham secularmente ou trabalham numa empresa? E eu acredito que, eu também trabalhei durante muito tempo em algumas empresas, e eu acredito que assim como eu, você fazia o seu melhor, fazia com excelência. Meu pastor diz que a excelência ela honra os céus e abençoa as pessoas.
Então, eu imagino que você trabalhe com excelência e que você também desenvolva algumas técnicas, algumas formas de trabalhar que te ajudam a ter um rendimento maior, que só você sabe. Porque você sabe que quando tiver uma crise, aquela empresa precisar mandar alguém embora, e vão chegar lá nos nomes, chegar no teu nome, o seu supervisor ou o seu chefe vai dizer, esse aqui não, ou essa aqui não, porque esse aqui ele é indispensável para a nossa empresa. Faz sentido? No reino de Deus é o contrário. Nós que estamos à frente, que lideramos, que temos discípulos, nós capacitamos, empoderamos para que os nossos discipulados, nossos discípulos, eles vão além do que a gente foi. Nós entregamos tudo o que a gente tem para inspirar, para que eles consigam ir além do que a gente é, para que o nosso teto seja o piso deles. Você está entendendo? Um outro exemplo. Quando a gente está ministrando aqui, quem está na linha de frente, eu estou aqui dando a palavra, trazendo a palavra para vocês hoje, o meu pagamento, ele é instantâneo. A glória pertence só a Deus, mas a honra Deus compartilha comigo. Eu estou sendo honrado por todos vocês agora que estão prestando atenção no que eu estou falando, em silêncio, me ouvindo, prestando atenção. Então, o meu pagamento é instantâneo. Eu estou sendo honrado agora, instantaneamente. Mas, tem aqui os nossos irmãos que estão cuidando das crianças no estacionamento, lá na técnica, que estão servindo no secreto. E o Pai, que vê o secreto, os recompensará. Está entendendo como é que funciona o reino de Deus? Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quer ser perfeito, tem que ser escravo. Porque Jesus não veio para ser servido, veio para servir. Está entendendo como é que é o contrário do que é no mundo? É aqui no reino de Deus. Quinto, somente o relacionamento com Jesus pode te levar ao arrependimento e ao perdão. Agora não mais o discípulo. Depois de 3 anos convivendo com Jesus, todos os dias, vem o apóstolo João. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Somente Jesus pode te levar, esse relacionamento, esse amor de Jesus, transformar a sua vida, gente. Só que leva tempo, dá trabalho. Como eu falei, Jesus passou 3 anos junto com esses homens, fazendo tudo junto, ensinando, fazia um milagre, mostrava, vocês entenderam, é assim, compartilhando tudo. Homens comuns. Você está entendendo? Não eram pessoas extraordinárias, ultra capacitadas, pessoas comuns como eu e como você. E pela transformação do amor de Jesus na vida desses homens, o Evangelho chegou até nós hoje. Você consegue entender? E através de nós, até Jesus voltar, vão alcançar as próximas gerações. Através de mim, através de você. Você está entendendo? Sexto, somente o relacionamento com Jesus pode restaurar a sua real paternidade. 1 João 3,1: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Efésios 5, 1 e 2: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como uma oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. A primeira coisa que você aprende ao chegar no 30 semanas, eu não sou meu pecado. Eu não sou um viciado, eu não sou um drogado, eu não sou um compulsivo, eu não sou um irado. Eu sou um filho amado de Deus. E se eu escolho estar nesse lugar buscando a ajuda de Deus, eu já posso me declarar um vencedor, porque a vitória é só questão de tempo. Tempo para que o amor de Jesus transforme a sua vida. E sétimo e último, somente um relacionamento com Jesus pode restaurar o amor de Deus em você e através de você. Olha a transformação, nem parece a mesma pessoa. Vocês viram os 3 primeiros, né?
o apóstolo João, 1 João 4, 7, 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou seu Filho como uma propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Agora, se Jesus pôde gerar uma transformação tão grande assim na vida de João, na vida de tantos outros heróis da fé que você vê no relato bíblico, na minha vida, na sua vida, o que é impossível para Jesus? Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Então, somente esse relacionamento pode restaurar o seu propósito de vida, gerando transformação em você, transformando a sua impulsividade e percepção, transformando as suas escolhas e decisões, te levando ao arrependimento e ao perdão, restaurando a sua paternidade e restaurando o amor de Deus em você e através de você. Desde a igreja primitiva até hoje, João é conhecido como o discípulo, o apóstolo do amor. E o lugar dessa restauração é dentro de um relacionamento com Jesus, através do amor de Jesus transformando a minha e a sua vida. Então, antes de eu encerrar essa mensagem, quero dizer aqui, Rick Warren, ele diz que um real crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade ela é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. E Filipenses 1,6, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E antes de eu orar por você, queria por um instante você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. E talvez você, como o apóstolo disse, como o pastor Alex disse, seja aqui hoje pela primeira vez, a convite de alguém. Você pode ter certeza que essa pessoa que te convidou para estar aqui, ela se importa com você, ela ama a sua vida. Você está no melhor lugar que você podia estar. Mas eu não posso encerrar sem te dar a oportunidade que eu recebi há 15 anos atrás. E eu quero que, se você puder, ore comigo, pode ser bem baixinho, em silêncio, em pensamento, concordando com essa oração. E ore assim comigo: obrigado, Jesus, porque eu ouvi sua voz e a sua voz veio de encontro ao meu coração. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Reconheço perante ti os meus pecados. Creio que o Senhor morreu na cruz para pagar pelos meus pecados. Mas também creio que ao terceiro dia ressuscitou. E hoje o Senhor vivo está. Então eu peço, Jesus, envia o teu Espírito Santo para habitar no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida. Porque hoje, nessa manhã, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Nessa manhã nós iniciamos um relacionamento crescente e eterno. Em teu nome, Jesus. Amém.